Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você nessa tarde, preste atenção. Na semana que vem, quando você vir para a reunião, vai estar uma mesa aqui, e aí você pode colocar o seu currículo, a sua carteira, e nós vamos estar durante o culto, nós estaremos orando pelos objetos daqueles que não vêm ou não podem estar aqui, amém? Amém? Glória a Deus. Então a Alane e o Alex, eles encarregam de colocar uma mesa aqui, e aí você chega, coloca o seu currículo. Quem for orar, se for num currículo, cuidado para não sujar o currículo com óleo, amém? Só coloque as suas mãos. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1. Aleluia. O louvor tá top, hein? Glória a Jesus. Cada dia melhor. Glória. E eu fico feliz porque alguns irmãos vêm do trabalho, direto para cá, talvez nem almoço ou não? Dá tempo para almoçar, é ruim antes de almoçar. E tem sido maravilhoso. Quem não vem está perdendo, é ou não é? Quem não vem está perdendo. Quem achou, diga amém. Diz assim, eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. A cobra era um animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. E nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. E então se esconderam dele no meio da árvore. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? E o homem respondeu: ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Amém? Esse texto é um texto triste, porque é um texto que mostra quando o homem se afasta de Deus,
Quando o texto começa dizendo que a cobra era um animal mais esperto, a palavra esperto aqui, ela está indicando que um espírito malicioso levou a cobra a mentir e a enganar Eva. Assim como o diabo, a Bíblia diz que ele é o Deus ou o pai da mentira, que muitas vezes ele nos engana com meia verdade. Não se engane, meia verdade ainda continua sendo uma mentira, e ele engana. Deus diz para a mulher: olha, vocês podem comer de todas as árvores que existem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Vocês morrerão. Agora, o que é que Deus queria com isso? Eu quero crer que a única coisa que Deus queria em restringir aquele casal de tocar em uma única árvore, porque eles poderiam fazer e comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, somente de uma eles não poderiam comer. Por que que Deus faz isso? Eu quero crer que Deus faz isso exatamente porque Ele quer que eu e você, nós possamos servi-lo, não como escravo, mas servir de livre e espontânea vontade. E é por isso que ele diz, olha, se vocês me desobedecerem, vocês morrerão. E nós sabemos que a nossa comunhão com Deus, ela só vem através da obediência a Deus. Porque se vocês pegar o texto, na realidade, fisicamente, naquele momento, o homem não morre. O homem é afastado do paraíso. Mas o que é que morre o que é que morre no homem? Morre a comunhão com Deus. Morre, a presença de Deus na vida do homem. E isso acontece na minha vida e na sua vida, quando desobedecemos a Deus. Aos poucos, nós vamos morrendo para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Roma, ele diz que nós andávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. Ou ele está dizendo, nós andávamos mortos nos nossos erros. Mortos para quem? Não fisicamente, mas mortos espiritualmente para Deus. E quando nós estamos mortos espiritualmente para Deus, não tem como eu e você desfrutarmos do paraíso de Deus. Não tem como eu e você desfrutarmos do reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus só acontece, ou o paraíso de Deus na nossa vida só acontece a partir do momento que nós resolvemos obedecer a Deus de livre e espontânea vontade. Como é que isso se chama? Livre arbítrio. Ou seja, eu escolho dar ouvido à voz de Deus e não à voz da serpente. Eu escolho dar ouvido à voz de Deus através da sua palavra. Gente, todo mundo quer ser próspero. Existe um segredo tão básico, mas que todas as pessoas, elas teimam em não obedecer. Está lá escrito no livro de Josué: andar no caminho, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, guardar os mandamentos do Senhor, meditar nesses mandamentos, na sua lei, de dia e de noite. E aí o texto vai dizer lá em Josué capítulo 1, então vocês vão prosperar nessa terra.
o fato da gente não desfrutar das bênçãos de Deus na vida. Será que era bênção viver naquele paraíso, irmão? Será que era legal viver naquele paraíso? Um clima suave. Eu quero criar assim, sabe aquele clima gostoso, nem é calor, nem é frio, fica no meio. Comida à vontade, sem enfermidade, ninguém ficava doente, era só obedecer. E tudo que Deus pede para a nossa vida é obedecer, mas de repente vem uma serpente, de repente vem o diabo, e começa a abrir os nossos olhos para aquilo que nós éramos mortos, para aquilo que nós não enxergamos. De repente, Satanás mostra para aquela mulher aquela fruta, e ele diz assim: olha, vocês não vão comer? Não, nós não podemos comer isso aí, porque Deus falou que nós não podemos comer. Aí a serpente diz assim: sabe por que Deus fez isso? Deus fez isso porque Ele não quer que vocês tenham entendimento, eles querem que vocês sejam tapados, que vocês não pensem. E eles começaram a colocar, a serpente começou a colocar em dúvida quem era Deus. E será que ela não faz isso na nossa vida? Quando você passa por uma necessidade, uma prova, alguns aqui talvez estejam desempregados, e aí a serpente começa a colocar no seu coração: olha, está vendo? Você não serve a Deus? Por que você está desempregado? Você não serve a Deus? Por que você está enfermo? Você não serve a Deus? Por isso, porque aquilo. Começa a colocar dúvida. Mas ela não diz que o mal que acontece nesse mundo acontece tanto para as pessoas boas como para as pessoas ruins. A chuva cai para os servos de Deus e para aqueles que não são servos de Deus. Qual é a diferença? A diferença é que a pessoa que não conhece a Deus, quando ele passa algum tempo desempregado, ele começa a se entregar para o vício, para a prostituição, para a bebida, para a droga, para o suicídio. Mas aqueles que conhecem a Deus, quando ele passa por esse momento, ele continua confiando em Deus. Ele continua dizendo aquilo que o salmista disse: fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele continua crendo que apesar dele estar desempregado, Deus está cuidando dele a cada dia. A Bíblia diz que a mulher, que o homem, mas a mulher tinha uma comunhão profunda com Deus. E de repente no texto que a gente vê, eles erram, pecam, desobedecem a Deus. De repente vem um vento suave, e atrás daquele vento vem Deus. Eles escutam uma voz de Deus. Deus poderia vir zangado, mas olha como é que essa Bíblia, ela traduz: naquele dia, quando soprava um vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram uma voz do Senhor seu Deus. Quando alguém faz alguma coisa errada com você, né? Você grita ou você fala suave? Geralmente a gente grita, a gente dá um berro no nosso cara: por que você fez isso? E Deus tinha tudo para fazer isso. Mas o que Deus faz? Ele pega, ele vem de uma maneira suave, e ele pergunta para Adão: Adão, aonde você está? Por quê? A Bíblia diz, preste atenção, Isaías, se eu não me engano, diz que o nosso pecado, ele faz separação entre o homem e Deus.
Quando Deus chega no jardim, ele não encontra o homem naquele lugar aonde ele costumava encontrar. E aí ele pergunta para Adão: aonde você está? Será que Deus não sabia onde que Adão estava? Será que o jardim era tão grande assim que Deus não sabia aonde que Adão estava? Lógico que Deus sabia. E por que que Deus pergunta para Adão: aonde você está? Aqui nesse texto eu começo a ver mesmo que meio que oculto, a graça de Deus naquela pergunta. A pergunta era: Adão, aonde você está? Deus estava dizendo para o homem: olha, você errou, eu estou vindo com a voz mansa, suave, porque Deus não tem prazer de condenar ninguém. Você não está desempregado porque você pecou. Talvez você tenha ouvido isso. Você não está enfermo porque você pecou. Não é isso. Deus chega para Adão e pergunta: onde você está? Deus estava dando a oportunidade de Adão confessar o seu erro. Mas Adão, como eu e você, o que que Adão diz? Senhor, eu estou nu. Ele estava vendo aquilo que ele não via antes. E aí Deus diz: quem falou para você que você está nu? Olha a misericórdia de Deus, Juliana. Por acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Será que Deus não sabia? Deus estava dizendo para ele: confessa, fala que você errou, que eu te perdoo agora. Mas o que é que ele diz? A mesma coisa que eu e você, quando erramos, dizemos: jogamos a culpa em outras pessoas. Algumas pessoas jogam a culpa em Deus. Adão jogou a culpa em Deus, porque Adão diz assim: a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e me deu. O que que Adão está dizendo? Deus errou. Deus errou em ter me colocado nessa cidade. Eu podia ter nascido nos Estados Unidos, numa família rica, numa família onde não passasse por dificuldade financeira. Deus errou. Adão estava dizendo que Deus tinha errado. Ele diz: a mulher que o Senhor me deste, comeu do fruto e me deu. Ele não estava assumindo que o erro foi dele. Deus chega para a mulher e diz para ela: Eva, o que aconteceu? Ela diz: a serpente. Porque nós colocamos a culpa da nossa situação, a gente coloca ou em Deus, ou na pessoa. Meu casamento não funciona por causa dela, ou por causa dele. Eu estou desempregado por causa dele, ou por causa dela. A gente sempre coloca a nossa culpa nos outros. Então, aonde você está, quem é o culpado é? Quem é? Onde eu estou, a culpa é minha. Culpa não é dos outros, é minha. Deus pergunta para Eva: você comeu da árvore? O que ela vai dizer? A serpente me enganou. Então a gente põe a culpa ou em Deus, ou no ser humano, ou no diabo. Ah, o diabo. Nós temos culpa, as outras pessoas podem ter culpa, e o diabo também tem a sua parcela de culpa. Mas a questão é o seguinte: que para o erro
para decisões mal tomadas. Tem gente que toma decisão e não ora. Tem gente que toma decisão que vai ser decisão importante, que vai mudar toda a vida. Ele não ora, ele não vem se aconselhar com um pastor. Depois que ele toma, que ele se arrebenta todo, aí ele começa a pôr culpa em Deus, aí ele começa a dizer que a igreja não ajuda, e quando vem pedir conselho, ele já vem com a decisão tomada, e ele só quer que o pastor confirme a decisão dele. Se o pastor confirmar, ele vai dizer, Deus falou. Se o pastor não confirmar, ele vai fazer do mesmo jeito. É assim que acontece. Se arrebenta todo. E aí, a culpa é da igreja, que não tem unção. Eu vou para aquelas igrejas que tem unção. A culpa é do pastor. A culpa é de Deus. A culpa é de todo mundo, menos deles. Mas deixa eu dizer uma coisa. Toda decisão que nós tomamos, nós vamos colher as consequências. Decisões certas, consequências positivas. Decisões erradas, consequências negativas. Pastor, e como é que eu vou tomar, que eu sei que a decisão é correta? Existem algumas regras que eu digo. Primeiro, ore a Deus. Mas quando você for orar a Deus, não ore, não se ajoelhe já com o coração tomado a decisão, porque tem gente que fala assim, ele se ajoelha, aí ele sente uma emoção que é dele mesmo, um desejo dele fazer aquilo lá, ele está orando, mas o desejo é dele de fazer aquilo lá, ele não dá espaço para Deus, porque ele quer fazer aquilo, aí o eu dele fala com ele, aí ele se levanta e diz, Deus falou comigo. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, primeiro, ore a Deus. Segundo, como é que eu sei que a minha decisão é certa? Baseado na palavra de Deus, na sua Bíblia. Agora, se você não conhece Bíblia, aí fica difícil. Se você não lê a Bíblia, fica difícil você tomar a decisão. Aí você corre para um profeta, corre para um outro, para um lado, para o outro. Eu lembro que um dia aqui, eu estava falando de uma maneira negativa dos irmãos que vivem na casa da irmãzinha do coque lá, que é profetisa, ele sai daqui, vai para lá e tal, procurando revelação em tudo que é canto. E aí eu citei um nome assim, um nome fictício, olha, sai daqui, vai na casa da irmã Maria, né, pedir para ela revelar uma palavra. E eu falei isso como uma coisa negativa, porque você não tem que correr atrás do profeta. Se Deus fala lá, fala aqui também. Se Deus falou com ele, fala com você também, fala através da Bíblia. Aí, passou um dia, a irmã veio procurar num obreiro, olha, onde que é aquela irmã que o pastor falou que revela? Porque o povo vai atrás. Certo dia, uma irmã chegou para mim, pediu oração para mim, falou, pastor, ora por mim, oro. Coloquei a mão na cabeça dela, orei, Senhor, abençoa a vida da fulana, tal. Ela fechou os olhos, né? E tal, Deus abençoe a vida dela, a família dela, tal. Aí terminou, ela olhou para mim, pastor, o que Deus falou para o senhor a respeito de mim? Ela queria a revelação. Então, a revelação está na palavra de Deus. A revelação está quando você está confuso em uma decisão, você não tomar aquela decisão. Ah, mas pastor, eu quero fazer isso, mas Deus não falou comigo. Então, se Deus não falou com você, o que você tem que fazer? Ficar quieto. Deus não falou? Fica quieto. Porque Deus não é obrigado a falar no seu momento. Por quê? Porque se você tomar uma decisão errada, como esse casal tomaram, você vai colher a consequência. Repita assim, toda ação tem uma reação. Se você tomar uma decisão errada,
Qual foi a consequência que Adão colheu? Deus disse para Adão: olha, Deus disse para o homem, primeiro verso 16, Deus disse para a mulher: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. Foi o preço que Eva pagou. Para Adão, Deus disse: você vai trabalhar, você vai arar a terra, e o que você vai colher é espinhos, vai ser duro. E para a serpente, então Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu acho que a serpente, sei lá, deveria andar de uma outra forma. Não sei, algumas gravuras de mitologia grega diz que ela tinha asa, como o dragão. Mas a maldição dessa serpente é o que? É andar e comer o pó da terra. E aí, nessas palavras tem um outro segredo. A serpente, ela tinha que andar e comer a sujeira da terra. E quando você fala em sujeira, você pensa em quê? Em pecado. Em pecado. Então aprenda uma coisa. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando nos tragar. Então, sujeira tem a ver com pecado. E o que deixa o diabo forte na nossa vida? Para prevalecer contra a nossa vida? O pecado. Então, o diabo se alimenta como maldição de Deus do pó da terra. Ou seja, o pecado que você produz dá força a Satanás trabalhar em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, na sua vida física. Existem pessoas que estão enfermas e a Bíblia confirma isso, não sou eu. A Bíblia diz que são consequências do pecado. Davi num dos salmos, ele diz que ele sofre de doença nos ossos. E aí ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos doíam. Mas quando eu confessei o meu pecado, eu fui curado. Então, o diabo, Satanás, ele se alimenta do pó que você produz. Quanto mais sujeira você produz, mais o diabo é grande, prevalece na sua vida. É simples, irmão. A Bíblia diz que Deus diz: olha, você vai se alimentar do pó da terra. Então, se você não produz pecado, o que acontece? A serpente vai ficar pequena, sem força. Você produz pó, pecado, o que acontece? A serpente vai se alimentar, vai destruir a sua casa, vai destruir a sua família, vai destruir teu emprego, vai tirar tudo que você tem. Por quê? Porque você está dando autoridade, você está alimentando, está deixando esse animal crescer, esse demônio crescer na sua vida. Então o que a gente tem que fazer?
Por que o diabo não tinha força na vida de Jesus? Porque Jesus não produzia pó para ele se alimentar. Porque Jesus não produzia pecado. Porque Jesus não pecava e o diabo não se alimentava disso. Então ele não tinha força, até tentava, mas não tinha força para atacar Jesus. Já com outras pessoas que produziam pecado, o diabo criava força e ia destruindo. Então, meu amado irmão, você quer ser uma pessoa que vence? Você quer que sua vida dê certo? Seu casamento, que a sua casa, que as coisas comecem a dar certo para você? Deixa o diabo sem comer. Não produza pó, não produza pecado que vai alimentar e fortalecer o diabo trabalhar na sua vida. Saiba de uma coisa: toda ação tem uma reação. O culpado, faz assim, o culpado, Deus está aonde eu estou. De quem é? Minha. Então mude a sua atitude. Mude a sua atitude. A maldição do diabo é se alimentar do pecado. Se você não produz, o diabo não tem poder na sua vida. O diabo vai ter o poder que você dá para ele. Por que é que o diabo trabalha na vida de uns mais do que os outros? Porque alguns vão dando muito poder para o diabo, outros vão dando nenhum poder para o diabo. Que nessa tarde você possa pensar nisso. A tua vida vai mudar muito se você fechar essa torneira que alimenta Satanás e seus demônios. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, e eu quero te pedir nessa tarde que o Senhor venha abençoar o teu povo, venha abençoar, meu Deus, a tua igreja, Pai. Derrama, Senhor, da tua graça, que o Senhor possa, Deus, nos dar força, Senhor, para vencer todas as tentações, que o Senhor possa, meu Deus, abrir portas de emprego, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, as famílias, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, meu Deus, a tua igreja, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar o teu povo, meu Pai, que nós, ó Deus, possamos vencer o pecado, porque só vencendo o pecado, aleluia, o diabo não terá força contra a nossa vida, Pai. Então abençoa a tua igreja, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus, e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre, que você diga amém. Deus abençoe a sua vida, cumprimente seu irmão, vai na paz do Senhor Jesus.